Golpistas e parlamentares do Bolsonaro estão programando uma semana de balbúrdia e de terror no Congresso Nacional. Para você entender, eu quero que você veja esta reportagem. Presos pelos atos criminosos de 8 de janeiro começaram a procurar já, desde ontem e hoje também, parlamentares bolsonaristas com uma ideia que eles estão chamando de Solução Glauber Braga, para pressionar pelo projeto de lei da anistia. A proposta é que parentes e até parlamentares iniciem juntos, dentro do Congresso Nacional, uma greve de fome para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta, que é do Republicanos da Paraíba, a pautar o regime de urgência do projeto de lei da anistia aos condenados no suposto plano de golpe de Estado. E por que esses parentes estão fazendo isso? Eles estão motivados pelo fato de que na quinta-feira o Hugo Motta, presidente da Câmara, cedeu à greve de fome de 9 dias do deputado de esquerda Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. E aí, essa minha fonte, esse parlamentar de direita com quem eu conversei e que foi procurado por esses familiares de condenados no 8 de janeiro, me disse o seguinte, que ainda não tomou uma decisão sobre esse assunto, ouviu a proposta e disse que primeiro ficou um pouco surpreso com a ideia. Nossa, mas os familiares fazerem uma greve de fome dentro da Câmara, inclusive pedindo para que nós parlamentares entrássemos e fizéssemos também? Primeiro ficou surpreso com essa ideia, depois admitiu, olha, essa reivindicação dos familiares é uma reivindicação que, no fundo, faz todo sentido. Eles querem copiar o Glauber Braga, mas é importante você entender que as coisas são muito, mas muito diferentes. O primeiro ponto principal, é que o Glauber Braga, ele fez um acordo com o Hugo Motta que prevê, o Hugo Motta prometeu a ele que neste semestre esse pedido de cassação não será apresentado para votação em plenário. O segundo ponto, o que esses familiares, junto com os bolsonaristas, querem fazer é o perdão de um crime. O Congresso não pode fazer isso. O Congresso não pode perdoar um crime. Não pode perdoar uma condenação. Eles querem trazer meio que à força a votação desse projeto de anistia, que é um projeto 100% inconstitucional. O Congresso não pode aprovar uma lei inconstitucional. Ou seja, mesmo que aprove o Congresso, ainda precisa ser aprovado pelo Senado, e mesmo que aprove o Senado, ainda precisa passar pelo STF e ainda pode ser sancionado pelo Lula. E para que vamos colocar uma hipótese, para que o veto do Lula seja derrubado, ainda há uma necessidade de ter um número muito maior de votos na Câmara do que até agora teve para a assinatura do projeto em regime de urgência. Então você percebe como que as coisas são muito complicadas e muito difíceis de acontecer, mas o que eles querem é o tumulto, o que eles querem é chamar a atenção, o que eles querem é tocar o terror, o que eles querem é atrapalhar o Brasil, atrapalhar o nosso desenvolvimento, aquilo que é de interesse da nação. Mesmo assim, a gente tem deputados mocorongos, canalhas, alpinistas de rede social que já estão entrando de cabeça nesse projeto. Eu quero colocar aqui esse sujeito que é uma aberração na política, né? É um sujeito que depõe contra o próprio Senado, que é esse senador de Minas Gerais, o Cleitinho. Dá uma olhada no vídeo que ele fez para você entender que não tem salvação para esse cara. Não, mas não se esqueça, dê o like no vídeo, por favor, e se inscreva no canal. Faça esse favor, dê o like, por favor, e se inscreva no canal. Vamos ao vídeo do Cleitinho. O Glauber Braga, né? Que é funcionário de vocês, do povo. Que eu sou funcionário, o Glauber Braga também é. Nós somos empregados de vocês. Ele ficou lá dentro da Câmara com greve de fome. Então os familiares, né, dos patriotas do dia 8, os familiares que estão presos, também pode ir lá para a Câmara também e fazer greve de fome. E tem total meu apoio. Eu só não vou ceder o meu gabinete ainda, porque essa pauta ainda não está no Senado. Essa pauta ainda está na Câmara. Então eu sugiro aqui para vocês também, de uma forma respeitosa, mandar e-mail, mandar mensagem para os deputados federais que apoiam a anistia, para poder ceder os gabinetes para os familiares, para os patriotas.
Ceder os gabinetes dos deputados federais para que eles possam ficar lá e fazer greve de fome. Até que o Hugo Malta faça igual ele fez pro Glauber aqui. Ele pegou e não perdoou o Glauber. Tá dando 60 dias aqui pro Glauber aqui. Ele tá perdoando o Glauber. Então tá na hora agora de pautar a anistia para poder perdoar. Eu não digo nem perdoar, porque os patriotas, a maioria que tava lá não fez nada. A verdade é essa. Estão sendo injustiçados. Então eu peço para vocês aqui, para compartilhar esse vídeo para todo o Brasil, para que a gente mobilize agora assim, os deputados federais. Se quiser usar meu gabinete também, fique à vontade, até porque o gabinete é do povo, é de vocês. Né? Outros senadores também possam aderir a essa ideia também, que estão apoiando a anistia, ceder lá dentro do Congresso Nacional, tanto a Câmara, né, dos Deputados e o Senado também, os gabinetes, para que os familiares dos patriotas de outro, esses que estão presos ainda, né, possam ficar lá em greve de fome. Em greve de fome. Porque eu quero ver, já que o Hugo, né, perdoou o Glauber Braga, então tá na hora agora do Hugo também, o Hugo Mota agora, pautar a anistia. E a gente vai fazer isso agora, essa semana. Eu sempre digo aqui pra você que o problema do Cleitinho não é por ele ser um cara que não sabe falar ou por ele ser um analfabeto. Isso não é o problema dele. Porque tem muitas pessoas que não têm uma educação formal e são pessoas inteligentes, são pessoas de caráter. Tem muita gente que é, inclusive, analfabeto, mas tem sabedoria. Não é o caso desse sujeito. Ele entra em qualquer onda, ele é um alpinista digital. Então ele tá lá, a pesquisa da Quest fala, olha, a maioria da população aprova a isenção até R$5.000 do imposto de renda, para quem ganha até R$5.000. O que ele faz? Ele entra e, olha, eu vou apoiar no Lula. Agora eu apoio o Lula, porque eu tô do lado do povo. Nós temos que defender o povo. Na verdade, é canalice absurda. Ele simplesmente viu que a população está do lado dessa lei, que é uma coisa óbvia. Quem vai ser contra a isenção de 5 mil? Para quem ganha até 5 mil, isenção no imposto de renda. Aí ele vai e surfa, ele é esse alpinista digital. Ele está pensando somente nele. E ele sabe, ele quer se candidatar ao governo de Minas Gerais, e ele sabe que ele não vai se candidatar apenas com voto de bolsonarista. Então ele tem que fazer uma média. Só que tudo muito milimetricamente calculado, sabe? Isso daí é uma nojeira. Esse sujeito que quis tirar esse canal aqui do ar, ele quis tirar esse canal aqui do ar. Aliás, ele tirou do ar o canal. Mas ele quis me tirar da internet para sempre. Porque ele deu um strike aqui no canal. E por quê? Porque não pode ser criticado. Ele pode sair falando essas baboseiras dele, mas não quer ser criticado. Mas veja bem, tanto esse sujeito nojento como político, quanto esses familiares, eles estão sendo usados nessa história. O problema é muito maior do que isso, gente. A história aqui é muito mais profunda do que você pode imaginar. E aqui eu tenho um ponto muito importante. Eu quero trazer aqui para você um vídeo que é uma análise feita na imprensa e essa análise, ela está completamente equivocada. Ele quase chega lá, mas ele não consegue explicar o que está acontecendo. Eu vou trazer primeiro essa análise para você entender o que está sendo colocado na imprensa oficial e vou explicar para você aonde que, como se diz em posse e causa, onde é que a porca torce o rabo. Mas primeiro eu vou trazer aqui para você a análise superficial e equivocada que está sendo colocada na imprensa. Olha só. A ideia é tentar mobilizar o pessoal do agronegócio, porque eles avaliam, o Ricardo Salles, pelo que ele me disse nessa conversa, que o deputado do agro que votar contra a anistia vai acabar se queimando entre os seus pares, porque o Bolsonaro seria muito forte entre os representantes do agronegócio brasileiro. Boa parte das pessoas que foram nas manifestações aqui de São Paulo vieram de cidades do interior a partir de uma mobilização de pessoas ligadas ao agronegócio. Então a ideia é tentar então articular a Frente Parlamentar do Agronegócio para consolidar os votos que assinaram o projeto de anistia, mas que na verdade fizeram isso muito mais porque discordam da dosimetria ou do alcance da anistia do que defendem a anistia ampla, geral e restrita como quer Jair Bolsonaro. Eu apurei, por exemplo, que alguns deputados de algumas bancadas com os quais eu conversei assinaram um requerimento apresentado pelo Sóstenes Cavalcante para deixar um recado, para mostrar, olha, tá demais essa pena de 14 anos para a Débora porque ela pichou a estátua. É uma pena similar à de homicídio, por exemplo. Mas ninguém ali, nem todos que votaram a favor, que assinaram a favor da urgência do projeto do Sóstenes, defendem anistia para todo mundo. Ele vai ter como fonte o Ricardo Salles, né? Tá tudo errado, do começo ao final. Tudo que ele apurou tá errado. E tendo como fonte Ricardo Salles também, né? Tendo essa fonte, por que tem muita coisa errada aí? Primeiro, porque ele fala a respeito
por exemplo, de uma certa comiseração, as pessoas estão chateadas porque existem penas muito altas para aqueles que estão presos, eles estão com pena também daqueles que estão recebendo penas altas. É lógico que isso não é o caso. Depois ele fala que o agro ficaria mal com seus pares porque o agro apoia o Bolsonaro. Mas ele traz uma questão. O Bolsonaro quer anistia irrestrita, porque é óbvio, o interesse maior, e esse é o verdadeiro interesse, é que ele possa livrar a cara dele. Mas é muito mais do que isso. O problema não é nem apenas o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está inelegível, ainda existem outros processos que vão confirmar essa inelegibilidade dele, então o Bolsonaro já está ferrado. Ele pode não ser preso aqui e ali, mas existem outras oportunidades dele inclusive ser preso. O problema não é o Bolsonaro, o problema é muito maior. A mulher do batom, que todo mundo ficou falando o tempo todo, essa que ficou famosa e tudo mais, tem uma questão a respeito dela. Mas eu quero trazer aqui para você essa reportagem da Folha de São Paulo que trata a respeito disso. O título da reportagem é esse: "É nós por nós", diz marido de Débora do Batom, que virou pivô da anistia na Câmara. "Não estamos recebendo ajuda de ninguém", o que significa que não está recebendo ajuda de Bolsonaro, de deputados ligados ao Bolsonaro e tudo mais. "A gente só tem ajuda da família. É nós por nós", diz o marido da Débora. E aqui, ele fala a respeito dela, ela está passando por algumas situações, chora muito e tudo mais. Aqui já tem uma prova concreta para você, tá? Aqui está muito objetivo. Eles não estão preocupados com essas pessoas, porque essa mulher que é a principal, ela é a principal. Até agora está sendo levantada como bandeira e tudo mais, ficam repetindo o tempo todo. Eles não estão nem aí para essa mulher. Estão defecando para essa mulher. E isso quem está falando é o marido dela. Isso é a família que está falando, tá? Então onde é que está o problema? Aqui a gente tem uma outra questão e eu quero trazer para você um ponto que não está sendo abordado. A primeira pessoa que foi condenada no 8 de janeiro, ela foi condenada há quase 2 anos atrás. Foi em 2023. 2023. Quando as primeiras pessoas foram condenadas, é bom você saber, tá? Mais de 500 pessoas já foram condenadas. Quando as pessoas foram condenadas, no começo, cara, assim, tá ruim, que chatinho e tudo mais, mas não é esse caos que eles começaram a criar a partir de agora. E leva o povo pra rua para fazer manifestação, fez manifestação no Rio, fez manifestação em São Paulo e agora com esse negócio de greve de fome. Não era esse desespero todo. E aqui nós temos que colocar uma questão. Por que só agora, quase 2 anos depois, que começou esse desespero? Não é só pelo Bolsonaro, como eu disse. Tem um outro fator muito mais importante. Nesse último ano de 2024, por exemplo, tá? A Forbes anuncia 5 novos bilionários e coloca alguns desses bilionários aqui. Nesse ano de 2024, por exemplo, a gente teve o Rei do Ovo, que chegou a uma fortuna de 17 bilhões. Olha só, 17 bilhões, tá? A gente tem um perfil de um site que colocou a respeito esse perfil desse sujeito, que o nome dele é Ricardo Castelar de Faria. Esse empresário, ele fez campanha para Bolsonaro em 2018, um desses bilionários, desses 5 bilionários apontados pela Forbes, tá? Depois de 2018, desde então, ele viu seu faturamento anual se multiplicar por 10. 10 vezes de 2018 para cá. Segundo informações da revista Exame, inclusive. Aqui eles mostram que a empresa dele, a Granja Faria, por isso ele é chamado Rei do Ovo, acumula violações trabalhistas e de bem-estar animal. E aí a gente tem uma questão importante, principalmente para o agro. O agro precisa de terras e precisa da desregulamentação. É por isso que teve aquela aprovação de centenas de agrotóxicos. Né? Foi uma loucura isso, que destrói a natureza, destrói as pessoas que consomem, e é uma destruição total. Mas tem um detalhe, é lucro, mas é lucro absurdo, é lucro bilionário. É dinheiro no bolso desses caras. É muita grana.
Então você tem terras e você viu aquele avanço de grilagem em relação a uma quantidade absurda de gente que ia lá, botava fogo em tudo. Foi uma loucura, né? As grilagens de terra. E a desregulamentação. Isso é lucro. Isso é lucro para essas pessoas. E aí a gente tem um outro elemento. Eu quero trazer aqui agora para você aonde que a coisa tá, como eu disse lá no começo, onde é que a porca torce o rabo. A partir de agora, as investigações que começaram a prender aquele pessoal todo, os aloprados lá do 8 de janeiro e tudo mais, elas chegaram nesses bilionários. Um cara que já tem R$1 bilhão, é um cara que tem a vida tranquila para ele e para a família dele, até o último dia de vida e mais 20 encarnações para frente. Um cara que tem R$1 bilhão, mas esses caras não se contentam com isso. Alguns deles deram suporte, bancaram, não apenas as campanhas de gente como esses políticos aí da extrema-direita, eles bancaram os golpes, a tentativa de golpe, eles bancaram aqueles acampamentos. E aqui é que está a questão. Vou trazer para você esse trecho. Polícia Federal sacode as bases do golpismo. Bilionário do agro é a bola da vez. A Polícia Federal cumpriu mandados em 3 endereços na cidade de Barueri, em São Paulo, sendo um deles o empresário Mário Ari Luft, um bilionário do agronegócio que teria orientado a logística de transportes em janeiro de 2023. O fundador do grupo empresarial Luft é suspeito de fretar ônibus para os golpistas até Brasília. Natural de Santa Rosa, Mário Ari Luft atua no setor industrial da logística e opera a serviço do agronegócio por meio de transporte e armazenagem de mercadorias. Seu patrimônio, estimado em R$1 bilhão e 125 milhões, já lhe rendeu acusações da própria filha e agora ex-funcionária, Stephanie Golin Luft. Em 2020, Stephanie acusou o pai de fraudar seus bens com o objetivo de reduzir a herança a qual teria direito. De acordo com Stephanie, Mário Luft teria cedido bens e sociedades empresariais. A jovem ainda contestou o fato de seus meios-irmãos terem recebido a herança adiantada. Você entendeu agora por que eles estão tão desesperados? Eles continuam usando essas pessoas, esses aloprados, esses amalucados. Eles continuam usando. Agora eles querem que eles vão lá passar fome lá no Congresso. Eles não aparecem, eles não estão à frente. Você acha que esse bilionário vai fazer greve de fome? Você acha que ele vai lá no Congresso ocupar lá o gabinete do Cleitinho para passar fome? Você acha que ele vai fazer isso? Mas eles usam essas pessoas. Desde o começo foi isso. Se a gente colocar aqui aqueles áudios, já colocamos algumas vezes aqui, eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, mas já colocamos aqui áudios mostrando que eles mesmos, aqueles, todos que estavam lá, né, à frente das ações, os militares principalmente, dizendo, olha, a gente vai passar isso aqui para os aloprados e eles vão fazer o que a gente quiser. Porque eles são massa de manobra. É por isso que eles têm esse apelido de gado. Porque eles agem como gado mesmo. E agora, mais uma vez, a gente vai ver esse pessoal passando fome, se eles conseguirem levar adiante esse projeto, nesses gabinetes lá do Congresso, para defender bilionários. Porque agora eles viram que a água bateu no bumbum deles. Um sujeito que é bilionário. Ele não é milionário, ele é bilionário. E ele entra numa roubada dessa porque não há limites. Você vê a filha dele aí processando, eles se dizem Deus, pátria, família. Essas famílias destruídas por causa de dinheiro, vidas destruídas por causa de dinheiro, por causa de ganância. O que uma pessoa precisa mais na vida depois que ela atingiu uma fortuna de bilhão? O que mais ela precisa? Mas eles não têm escrúpulos, eles não têm limites. E eu espero que agora você entenda isso. Você perceba o que está por trás. Não é Bolsonaro, muito menos os aloprados, não é nada disso. O que está por trás é que eles viram a água bater no bumbum desses bilionários que bancam essas candidaturas todas, que bancam esse pessoal que vai lá e libera tudo, que passa a boiada para eles. Esse é o nosso país, gente. Nosso país sempre foi assim. Ele sempre esteve na mão de poderosos. Ele sempre esteve na mão de gente que não tem escrúpulos e que não mede esforços para usar
agora, mais do que nunca, parte da população como massa de manobra e tá todo mundo preso e vai todo mundo para a cadeia por conta disso. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Você sabia do que nós apresentamos nesse vídeo de hoje? Se a gente conseguiu entregar algum conteúdo para você, não se esqueça de dar o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Todos os dias a gente trabalha para você. Estamos aqui, feriadão, a gente vai trabalhar hoje, vai trabalhar no domingo, vai trabalhar na segunda. E é o que a gente pede, se inscreva no canal. A gente tem uma dica especial que tem ajudado a vida das pessoas. Isso sim, é uma coisa honesta, verdadeira. Não é essas coisas aí que tem na internet, de golpe, de pirâmide, de internet, de essas loucuras aí de jogo de tigrinho, criptomoeda. É um trabalho. Apenas com o seu celular você vai poder trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, aonde você quiser. E você já pode ter uma renda extra, R$300, R$500, R$1.000, que eu tenho certeza que para muitas pessoas faz diferença sim. É a oportunidade de você comprar alguma coisa que você queira, pagar uma prestação de uma geladeira nova, de um fogão novo, de um carro. É importante. Entra aqui no primeiro comentário fixado para você entender o que é. Para você saber o que é, você não vai pagar nada. E depois você decide se você quer ou não entrar para essa escola de negócios que tem transformado a vida das pessoas. Aproveite agora o feriadão, de repente você está mais tranquilo, mais tranquila. Primeiro comentário fixado. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude. Nós queremos continuar trabalhando para o nosso país. O que a gente faz aqui é importante para o nosso país. E você pode nos ajudar sendo membro aqui do canal, sendo um apoiador ou uma apoiadora do nosso Apoia-se. Avalie essa possibilidade. Ou você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder, tá? Se você puder, se você quiser, dá essa força pra gente. Quero aproveitar para desejar um bom domingo de Páscoa para você, para sua família. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.